opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Mais um programa Pense Comigo, dentro do podcast Estúdio 48. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada. E aqui do lado estamos com o jornalista Lucas Lorde. E aí, Lucas, pessoal? Tudo bem? Tô bem. E o frio? Já melhorou da gripe? Tô melhorando, viu, Araújo? Mas aquilo lá, eu passei uma semana assim bem difícil, tempos difíceis e você quer saber, na época da pandemia, eu não fiquei nenhuma vez doente. Acho que é porque eu tomava limonada todo dia. Esse negócio do limão fazer bem, né? Teve um avô seu que na gripe espanhola sobreviveu porque tomava muito limão, né? Verdade essa história aí, né? Alho. Alho, né? Ele gostava de alho. Mas banho de alho, chá de alho. Ele atribui esse hábito a ter sobrevivido à gripe espanhola. Então, mas atribuía, né? Eu vou voltar a ter esse hábito, todo dia assim, tomar uma limonada, alho, alguma coisa, porque aí a pandemia inteira não aconteceu nada comigo. Agora, os últimos anos, todo ano, pelo menos uma vez, assim, eu pego uma gripe forte. Eu tomo limonada diariamente e isso funciona. Vou começar a voltar a fazer isso, viu, Araújo? Limão. E como você tá? Você tá bem preparado para o programa hoje? Tá tudo ótimo. Hoje nós temos um assunto muito bom, sim, que vai interessar a muita gente, e temos um convidado muito especial, que é o Luiz César Nietzsche, escritor também. E aí, Luiz, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Carlos, obrigado. Muito obrigado pela presença. Uma alegria estar com vocês e vamos deixar essa conversa rolar, né? Vamos ver o que sai nessa conversa nossa de hoje, né? E antes de começar aqui, eu queria também agradecer a todos aqui pela presença, agradecer a nossa equipe de produção aqui e convidá-los, a quem está assistindo a gente aí no YouTube ou no Instagram, que a gente tem um programa ao vivo aí também, a seguir nossas redes sociais, Pense Comigo no Instagram, Estúdio 48, se inscreva no nosso YouTube do Estúdio, deixa o like, comenta, compartilha, isso ajuda muito a engajar aqui o nosso programa. Tem o chat do YouTube também, você pode mandar várias perguntas, o Mozart vai colocar na TV aqui, eu vou ler aqui, então é muito importante essa interação com a gente. Então, e antes de começar aqui, Araújo, eu vou ler o perfil aqui do Luiz César Nietzsche, pode ser? Claro. Luiz César Nietzsche é graduado em Filosofia e História, com doutorado em Filosofia pela Unicamp. Começou a praticar meditação aos 16 anos através da orientação do professor Bodan Wijtchenko, é isso? Wijtchenko, é empresário na área de TI, desenvolve de forma gratuita a orientação para novos praticantes do silêncio mental. Silêncio mental é algo assim que, quando eu fui pesquisar, eu percebi que eu estou usando... todo dia eu uso isso, todo dia eu pratico isso, sem saber o que era. Esse tema é desenvolvido pelo Luiz Nietzsche, neste livro aqui, O Professor do Silêncio. Silêncio, muita gente às vezes não para pensar. O silêncio tem uma importância, um poder de transformação incrível. E a gente vai conversar também sobre esse assunto aqui. E ele também tem esse outro livro que, muito além do sobrenome, Luiz Nietzsche, muito além do sobrenome, sobre o quê? Esse trabalho é sobre a questão da genealogia. Eu tento demonstrar que se a pessoa fizer um estudo genealógico, todo o preconceito que ela tem com qualquer tipo de crença, raça, cor, desaba. Porque conforme ela vai avançando no estudo genealógico, ela vai ver que nós somos uma mistura. Se você voltar 8 gerações, você já é descendente de 2.024 pessoas. Eu, quando fiz a minha árvore genealógica, eu sou descendente de judeu, de cristão, de protestante, de muçulmano. Eu tenho alemão, espanhol, italiano, preto, indígena. A gente vê que a gente não tem o porquê ostentar um sobrenome, e a partir dessa ostentação dele, não do orgulho de você ter sobrenome, mas de usar esse sobrenome para você humilhar outra pessoa, né? Porque você, no caso, eu tenho um sobrenome alemão, então fazer que isso dê um status, isso é tudo bobagem, né? Você vê que essa cadeia é uma teia de aranha. Todos nós estamos interligados nessa grande teia de aranha. Então não há porquê, então, você ter esse
esse apego tão grande à sua origem, sobrenome, porque na verdade você é uma costura de vários sobrenomes. Uma construção. Uma construção, um tecido, né? E o Professor do Silêncio é ficção ou é sobre o tema em forma de ensaio? É um romance-ensaio, né? É claro que é escrito de uma forma ficcional, mas retrata a experiência que eu tive na minha adolescência com o professor Bodan Vitenco, que foi a pessoa que me orientou na prática da meditação, me apresentou a prática da meditação e me acompanhou no meu desenvolvimento durante 2 anos, e depois ele faleceu. Então, o professor, a referência no título é o senhor Bodan Vitenco. Bodan Vitenco. Tá. Por respeito a... Porque ele nunca quis ter uma apresentação no sentido de... Ele nunca quis um status. Então, por isso chamou carinhosamente de professor do silêncio. Para preservar essa humildade que sempre foi característica dele. E como é que você conheceu o professor Vitenco? Gostaria, aliás, antes, quem foi o professor Vitenco, para quem não conhece, e como foi o seu contato com ele? Bodan Vitenco, ele nasceu na Ucrânia, cresceu na Ucrânia e quando tinha em torno de 16 anos, estava na Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi primeiramente capturado pela tropa bolchevique, né? Porque ele era ucraniano, e depois ele conseguiu fugir. E quando ele fugiu, ele foi capturado pelas tropas nazistas. Ao ser capturado pelos nazistas, ele foi para o paredão da morte. Isso é uma história documentada, de fato. Ele estava no paredão e quando o soldado foi matá-lo, a bala falhou. E o soldado mandou ele correr e ir embora. E ele fugiu, Nossa. ficou um tempo preso num campo de concentração. Lá na Alemanha, depois que acabou a guerra, ele fez engenharia química, depois ele se formou em filosofia. E ele teve muito contato com toda a gama, o poder da filosofia hindu. E aí ele se desenvolveu uma técnica própria de meditação, onde ele sempre colocou que não era para ter mistificação. Então foi uma pessoa que trouxe uma técnica, por isso que é uma técnica, uma prática, onde você desmistifica, você tira toda aquela questão de carga religiosa, para que você possa, então, não ficar preso a esses acessórios. Ele chegou ao Brasil. Ao chegar ao Brasil aqui, ele veio praticamente fugido de Londres. Porque enquanto ele morava em Londres, ele fez a primeira denúncia contra Stalin. Ele publicou na ONU uma carta de denúncia acusando Stalin pela morte de mais de 2 milhões de ucranianos. E foi o Holodomor. E os ucranianos morreram de fome, porque tudo que se produzia na fazenda na Ucrânia era obrigado a mandar para a Rússia para sustentar o exército bolchevique. Isso foi nos anos 30, né? Entre os anos 30, foi horrível. Foi assim, talvez depois do Holocausto Judeu, foi um dos maiores holocaustos. Foi bem terrível mesmo. Fala-se até em 4 milhões de ucranianos Sim. mortos de fome. Inclusive com casos seríssimos de canibalismo. Nossa. Não podia deixar criança andando na rua, porque o pessoal pegava para matar e comer. Isso é documentado, tá? E sempre a Rússia negou isso, né? Então ele veio para o Brasil e aqui ele desenvolveu essa técnica da prática do silêncio mental. Ele iniciou várias pessoas, mais de 10 mil pessoas. Ele ia para o Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba, com o objetivo de formar técnicos para levar a prática do silêncio mental até as escolas infantis. Porque ele dizia que a única esperança da humanidade é a criança. Então, antes de que a criança seja conceituada, que o sistema emocional dela seja danificado, vamos chamar assim, você entra com uma técnica do silêncio e ela vai preparando tanto psiquicamente quanto neurofisiologicamente para que a pessoa se desenvolva emocionalmente e de forma equilibrada. E como foi o seu contato com o professor Bodan Vitenco? Como você o conheceu? Foi em 1985. Eu, na época, tinha quase 16 anos de idade. E eu fui conversar com ele. Eu sabia da existência dele. Fui conversar com ele na casa dele. Ele morava no bairro da Chave, ali em Votorantim. E ele me recebeu no escritório dele. E aí, quando eu cheguei lá, naquela época eu fazia gnose, Rosa Cruz, estudava ufologia, lia livros
Rata Gita, Livro dos Mortos, tudo que era ligado ao esoterismo, ocultismo, Helena Blavatsky, enfim. E vomitei tudo isso no ouvido dele, na mesa dele, né? E ele me escutou por mais de 1 hora, de forma paciente. E aí depois ele falou assim, olha, eu tenho uma coisa muito legal para você ler, que vai ser muito bom para você. Eu esperei que ele ia trazer um manuscrito, ele ia trazer uma coisa muito especial, Um né? manifesto. Uma coisa assim, né? Uma coisa muito elaborada. Nada, um negócio. Ele abriu a gaveta e era um gibi da Mônica. Daquele que tinha a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, e falou, lê isso aqui, que isso faz menos mal para você. Eu falei, mas por que isso, professor? Você veja, muita informação para a mente. Você está tentando pesquisar assuntos e você não consegue ter profundidade. O que você consegue extrair é muito pouco para você. Ele usou o exemplo de um poço. É como você jogar um balde furado dentro de um poço para pegar água e a corda de arame farpado. É um esforço danado, se machuca muito para trazer quase nada de água. E daí ele falou assim, eu vou te dar uma técnica, uma prática, e você não vai precisar fazer mais isso. Você vai mergulhar numa cachoeira que tem dentro de você. Essa cachoeira vai te fornecer o que você precisa. E a partir de então eu comecei a me interessar. Ele marcou, isso era num sábado, para domingo de manhã, às 6 horas da manhã, estar em frente à casa dele, porque o grupo se reunia na represa da Light, 18 km de distância. E quando eu cheguei na casa dele, 15 para 6, toquei lá, fiz um escândalo, a mulher dele saiu e me xingou. Eu falei, mas o Bodan que mandou eu vir aqui. Ela falou, mas o Bodan foi embora, já saiu daqui, era 5 horas da manhã. E eu falei, então eu vou a pé. Peguei, andei os 18 quilômetros a pé até chegar aonde tinha um grupo. Ele estava lá me esperando e falou para mim, você não é um curioso, né? Você realmente está interessado. E ele me apresentou a técnica e eu comecei a fazer a prática do silêncio mental, que faço até hoje. Era um teste, foi um teste então. Foi um teste para ver se era só curiosidade, né? E o que você contou da vida dele é uma pessoa, é uma personalidade que tem uma dessas histórias extraordinárias. É um sobrevivente, né? É um sobrevivente. O episódio em que ele sobreviveu também, ele seria fuzilado. Que a arma falhou, né? Lembrou muito o episódio do Dostoiévski, o escritor lá. Pois é, muito próximo. Antes de ser parecido, fuzilado, né? teve a pena comutada para trabalhos forçados na Sibéria. Também, imagina a angústia desse momento. E o medo dele. Imagina a hora de morrer, assim. De ser encontrado pelo serviço secreto, né, da época bolchevique, que era muito atuante. Tanto é que mataram aqui em Cuba, vieram matar o Lenin, né? Foi morto aqui, né? O Trotsky, Leon Trotsky. Leon Trotsky, né? Amando do Stalin. Amando do Stalin. E com medo do Stalin, ele fugiu pro Brasil, né? Porque ele morava em Londres. Era muito mais fácil ser alcançado lá e veio pra cá. O serviço secreto era KGB, né? Antes era KGB, né? Era antes, né? Anterior. Era o bolchevique, né? NKVD e a Tcheca. Tcheca inicialmente. Exatamente. Depois virou NKVD. Mas aqui ele abandonou toda essa questão política, a denúncia que ele fez, né? E passou a se dedicar realmente ao que ele queria fazer, que era uma construção de uma perspectiva de uma nova humanidade. Uma humanidade que fosse equilibrada. Uma humanidade que pudesse não ser a bondade do ser humano, o amor do ser humano não fosse resultado de uma cobrança religiosa, de uma cobrança de uma política de Estado ou de uma cobrança de uma questão filosófica, mas que algo que fosse natural, que você fosse bom naturalmente. Porque é da sua natureza ser bom. Porque é da sua natureza amar. Porque você é equilibrado. Então a construção de uma sociedade seria uma sociedade, ele falava, a revolução, ela parte do interior do ser humano. Ela começa dentro de você para depois ir para fora. Toda revolução feita só de forma externa, no primeiro momento ela alcança o objetivo, ela se perde. Ela vai novamente sendo contaminada porque o ser humano está desequilibrado. Então, houve uma transformação, eu acredito, aí, porque daquela experiência de grandes aventuras e fugas e sobrevivência, ele enveredou por um novo caminho, buscando como se fosse o interior da pessoa, dele, a partir dele próprio, né? E até chegar a essa técnica do silêncio, tem a ver com meditação, né? Então, houve uma transformação do homem. Com certeza. Eu acho que a própria experiência da morte, né? Aquele momento que você está ali com uma arma apontada na tua cabeça e que você sabe que você vai morrer,
é inegável que isso te dá vamos dizer, chega tilt uma mental. hora da verdade, né? Acho que é uma transformação bruta, mas que não tem como qualquer ser humano sair sem uma transformação. Então, e o Baudin, depois ele teve contato com o Vladimir Chayan, que foi um grande professor para ele, e o Chayan já trabalhava toda essa questão da realização. E um ser humano realizado, ele entrou nesse grupo do Chayan, que era chamado Cavaleiro do Deus Sol, lá em Londres, que era formado só por ucranianos, um pouco com um cunho nacionalista para manter um governo ucraniano funcionando no exterior, mas o Baudin sempre foi mais para o lado da questão da realização humana mesmo. E para quem quiser conhecer mais sobre a vida do professor Baudin Uitchenko, existe um documentário, né? É a lição do silêncio do Celso Fontão. Se pesquisar na internet, a lição do silêncio, Celso Fontão, ali... E ele viveu até que ano? Ele morreu em 1986. Foi no ano que teve vazamento lá do Chernobyl, né? 86 teve vazamento. O Baudin tinha coisa, porque eu tenho muito material dele. Ele deixou livro publicado? Não. Baudin, tudo que eu tenho, ele pegava livros e anotava. Ele ia ler no livro e ia anotando os livros, né? E tem cartas, por exemplo, que ele escreveu lá. Aquele grupo que o grupo Beatles, né? Eles tinham, eu acho que era um líder espiritual indiano que era muito próximo dos Beatles. Eu me esqueci o nome. Eu não lembro, mas eu sei que um líder espiritual famoso. Eu sei que é uma pessoa assim, só que eu não lembro também. Eu vou pesquisar aqui. O Baudin escreveu uma carta para ele. Líder espiritual indiano dos Beatles. Beatles. O Baudin escreveu uma carta para ele, dizendo para ele: você é um falso líder espiritual. Porque quantas Rolls Royce você tem na garagem? Manda dinheiro, então, vende essas Rolls Royce, ou manda o dinheiro para a gente aplicar aqui, para levar a meditação para as crianças nas escolas. Essa é a verdadeira trabalho que tem que ser feito. Nunca teve resposta, né? Mas o Baudin sempre foi muito crítico, porque o Baudin, ele falava, olha, toma muito cuidado com qualquer líder espiritual. Vamos pegar o caso agora aqui no Brasil, lá do João de Deus. Vocês viram o que aconteceu? História pública. História pública. Vamos pegar o caso desse que era continuador do trabalho do Osho aqui no Brasil. Daqui a pouco me lembro o nome dele, que era daimista e também tinha vários seguidores. Quantas denúncias de abuso sexual ele teve de mulheres abusadas sexualmente? O Jim Jones, lembra? Jim Jones. Por que acontece? América Central. Quando você se aproxima de alguém... Guiana, Jim Jones. Você se aproxima de alguém que está te dando uma técnica, uma prática, você está fazendo um silêncio mental, você acaba criando uma sintonia muito grande. Se for uma pessoa mal intencionada, vai te limpar financeiramente, vai aproveitar da posição para conseguir vantagem financeira, vantagem sexual e várias outras. Então, veja, se você vai fazer uma academia, musculação, você não pode ir na academia lá se levantando peso. Se você não tiver um profissional especializado para te orientar, senão você vai lesionar. Então você tem que ter um cara com formação que entenda, que te oriente. Olha, aqui é a posição correta, você levantar esse peso, a posição da sua coluna. Quando você vai fazer uma meditação ou uma prática de silêncio mental, está mexendo com a estrutura do cérebro, está mexendo com a estrutura psíquica. Você fazer isso sem ter um acompanhamento ou orientação, tem risco. E quando você o faz com pessoas mal intencionadas, pior ainda. Por isso o Baudin nunca cobrou um centavo de ninguém. Todo o trabalho dele era um trabalho gratuito. Ninguém pagava nada. Assim como o trabalho que eu desenvolvo. Pessoas que eu oriento na prática de meditação, técnica de silêncio mental, não tem remuneração nenhuma. Porque eu não posso, se eu cobro, a pessoa que me paga pode exigir de mim alguma coisa. E eu não tenho a liberdade para cobrar dela. Porque quando você começa a praticar o silêncio mental, a meditação de forma sistemática, diária, né, como uma disciplina, você passa por processos psíquicos e neurofisiológicos, e às vezes a pessoa começa a se achar especial, começa a achar que desenvolveu algum poder.
E o papel do técnico lá é que a gente fala, né, é como se fosse um balão inflado, você vai com o alfinetinho, pá, e fura. Então você tem que, a pessoa passar por processo de catarse, processos emocionais. Então você tem que fazer toda uma orientação e não pode cobrar. Porque se cobrar, a pessoa pode exigir de você alguma coisa e você não pode cobrar dela. A prática do silêncio mental, ela começou muito antes, foi criada pelo professor Baudin, ou ele criou uma prática em cima de, ou seja, inspirado em uma prática que já existia, que era o silêncio, um conhecimento que já existia antes. Sim, sim. São as minhas três dúvidas. A meditação, na realidade, que a gente chama, o que é meditar? Então, uma pergunta importante, o que é meditar? Meditar, silenciar a mente. E o que é silenciar a mente? Parar de pensar. Nossa, coisa difícil, parar de pensar. É possível parar de pensar? Não é? Mas se fosse uma definição do que é meditar, é parar de pensar. Porque a gente entra num ciclo diário e a todo momento você está comparando e julgando. Então, se você pegar, fazer um levantamento dos seus pensamentos, quase todos comparar e julgar, comparar e julgar, comparar e julgar. Isso consome muita energia do ser humano. Mas a sua pergunta, de onde veio? É uma prática milenar. Então, você tem a linha Vedanta na Índia. O budismo. O budismo, o Zen budismo, não é? São linhas... Os monges, todos os monastérios. O que diferencia a técnica do Baudin é que ela não tem misticismo. Ele tirou tudo que foi místico. Ou seja, bom, você quer pôr incenso? Bom, o incenso é só porque então você chega do trabalho, então o nego chega suado lá, o cheiro não está muito bom, põe um incensinho lá que é para ficar agradável a sala. Mas não achar que o incenso tem algum poder mágico que vai fazer com que traga alguma coisa para melhorar a meditação, uma energia. Ou, não, vamos vestir uma roupa X. E aquela roupa... Então, o Baudin tirava toda essa carga mística que ele falava que acaba aprisionando. O acessório passa a ser mais importante do que o principal, que é a prática. Então, ele vem desde uma linha muito antiga, que é a linha Vedanta, a linha Sankhya, que é uma outra linha também, que é de discernimento, né? Que é parar de pensar. Só que parar de pensar, Araújo, veja. Parar de pensar é a base da técnica do professor Baudin? É o silêncio mental. É o padrão. Silêncio mental. Mas o que é parar de pensar? Veja, se você pegasse a humanidade há 200 anos atrás, onde morava 80% da humanidade? Há quantos anos? 250 anos atrás. Nos centros urbanos. Ou nas zonas rurais. Nas zonas rurais. Verdade. 80% da humanidade vivia em zonas rurais. Zonas rurais, Tá. O que você tem em zona rural há 250 anos atrás? Dificuldade em não tinha energia elétrica. Tá certo? Então chegava um certo horário, o sol ia se pondo, as pessoas vinham lá para casa, punha a redinha dele, o camarada ficava sossegado, não tinha preocupação com shopping, não tinha preocupação em comprar carro zero, não tinha preocupação em pagar tantos boletos, ele praticamente vivia com a sua produção local, seja de animal, ou seja de plantação. Então, o ser humano, ele já tinha um silêncio natural dele. Com a industrialização, com a Revolução Industrial, com a vinda do sistema capitalista, que se espalhou por todo lugar do mundo todo, se você se sente que você não está fazendo alguma coisa, se você se sente mal, eu não estou produzindo, eu não estou ganhando, eu não estou gerando riqueza, eu não estou produzindo um livro, enfim, você parece que é um pecado você ter uma ociosidade. Você está pecando. Você não pode ficar parado, tem que estar fazendo alguma coisa. Então, esse acelerar da mente, a mente acelerada que nós vivemos hoje, ela consome muito da energia psíquica e da energia corporal. O que leva o ser humano a ficar no desequilíbrio. Um desequilíbrio emocional. E eles partem para compensar esse desequilíbrio, ele tem que fugir para algum lugar. Para o consumo, para a agressividade, para a prática religiosa. Em algum lugar ele tem que dar vazão para tudo isso que está bloqueado. Então a técnica que nos apresentou é assim, esse é um exemplo meu. É como se tivesse hoje, a mente está acelerada. É um caminhão que está descendo uma ladeira em alta velocidade e tem um muro lá embaixo. Se você meter o pé no freio, o que acontece?
de imediato num caminhão de alta velocidade, capota. Você não consegue ter o controle dele. Então a prática mental é para desacelerar. Então é como se fosse pisando levemente no freio, que é o mantra. Que é aquela palavrinha que a gente vai repetindo mentalmente, com a meditação, né? Você senta numa posição confortável, não precisa ficar em posição de lótus, nada disso. Uma posição confortável. Você fecha o olho, concentra na ponta do nariz ou entre a sobrancelha, e você repete uma palavra e vai repetindo aquela palavra para que a mente vá desacelerando. O caminhão vai diminuindo a velocidade. Até o momento que você tem o controle do volante, você pode virar o caminhão para cá, para lá, aí você abandona a palavra, aquela palavra que você repete, e fica no silêncio. Muitas vezes, comigo e com outros praticantes, é normal, você entra no estado de meditação, consciente, claro, mas silêncio total, e você acha que passou 10 minutos, você vai olhar no relógio, foi 1 hora. Parece que o tempo toma outra dimensão. Claro que não toma, mas dá a aparência que toma outra dimensão, porque você acaba se conectando com o agora, com o todo, né? Hoje tem essa técnica que o pessoal chama mindfulness, né? Que é a atenção total, né? Que é uma variação disso. E estou pensando nos benefícios de quem consegue chegar a esse processo, inclusive o de processar informações. Sua cabeça, quais são os benefícios? E também chegar nesse processo não é algo fácil também, né? Então, precisa de uma prática de até vai de indivíduo para indivíduo. Precisa de bastante treino, né? Mas é muito relativo. Cada indivíduo tem uma estrutura psíquica e neurofisiológica própria. Então, cada um vai responder a técnica e a prática de uma forma. Eu não gosto muito de falar benefício, porque quando a pessoa faz a prática para alcançar um benefício, ela perde todos os outros, né? Ah, é? Porque você fica... O que eu sempre digo? Meditar para nada. O que é meditar para nada? É meditar sem expectativa. Por que eu meditar? Eu quero meditar. O que você quer alcançar com isso? Nada. Sem expectativa. Mas isso é muito difícil para o adulto. Porque o adulto quer um presente. Uma recompensa. Quer uma recompensa. Uma vantagem. Uma vantagem, não é? Por quê? Ele vai meditar. Eu vou dormir melhor. Realmente, dorme melhor? Dorme. Está provado cientificamente que a meditação ela aumenta a melatonina, a produção de melatonina, que induz a pessoa a ter um sono com mais qualidade. Ajuda na depressão, ajuda no processo de melhorar. No estresse. No estresse, ajuda, aumenta a dopamina. Então, tudo isso é comprovado cientificamente. Quem medita 40 minutos por dia aumenta a massa cinzenta do cérebro. Isso é uma questão fisiológica, neurofisiológica. Aumenta todo o sistema límbico da pessoa, e isso vai impactar no emocional. Mas o legal não é meditar para um benefício. É meditar e ver o que acontece com a meditação. Por isso que é importante levar a técnica para a criança. Porque a criança é um barato, é muito legal. Você vai numa escola, eu já fui em escola infantil, tem um pessoal que continua fazendo esse trabalho junto às escolas infantis aqui de Sorocaba, da Prefeitura Municipal. A criança, ela não pergunta por que ela vai. Quem pergunta é o pai, deve perguntar mesmo. Quem pergunta é o professor, deve perguntar mesmo. O que eles estão fazendo, para que serve isso, quem é a pessoa de confiança, não é de confiança. Preocupação natural que tem que ter. Mas a criança, para ela é uma brincadeira. Ela senta, fecha o olhinho e fica lá repetindo a palavra. Tem crianças, Araújo, é muito legal. Ela, depois de 30, 40 minutos, a gente sempre volta da meditação, ou com sininho, ou fazendo um som. Tem crianças que você tem que ir lá e fazer uma massagem na testa dela para ela voltar, porque ela entra numa introspecção tão profunda que você tem que ir lá e fazer para ela retornar. Uma espécie de transe, assim. De um silêncio. E isso é testemunhado, isso é documentado, não só aqui no Brasil, como em vários países do mundo, que a criança que medita, que faz a prática de silêncio mental, ela é muito mais equilibrada, melhorou muito a questão do comportamento dentro da sala de aula, as notas melhoram bastante, você tem um aproveitamento escolar muito melhor, tanto é que tem várias escolas hoje que têm a técnica. Por que nós evitamos falar a palavra meditação? Porque toda vez que usa a palavra meditação, vem toda aquela carga de herança hindu, de herança de monge. A gente já vê um budista, já vê um cara com aquela grilanda, já vê o cara do com aquela misticismo, né?
eu não vou dizer nem que chamar de misticismo, mas há ali já uma conotação religiosa. Sim. Tem pessoas que confundem meditação com hipnose? Tem relaxamento mental, por exemplo, não é meditação. Técnica de respiração, você fica respirando, você relaxa, você fica escutando uma música, não é meditação. Meditação é a técnica de parar e pensar. Então, você vê que se é uma técnica que você quer levar para as crianças, para as escolas, eu tenho nas escolas crente, católico, espírita, judeu. Eu tenho uma diversidade religiosa, como deve ser. Então, eu não posso ter um caráter religioso. Tem que ser uma técnica que não envolva religiosidade. O professor dizia, a religião, ela é importante. Sem ela, já tinham colocado fogo no mundo. O ser humano, se está ruim hoje, imagina se não tivesse religião. Só que ela não solucionou o problema. A religião não conseguiu solucionar o problema do desequilíbrio humano. As guerras continuam, a matança continua, a desigualdade social continua, todas as mazelas humanas continuam, apesar de não ter falta. Aliás, não tem um excesso de religião. Temos quantas. O próprio cristianismo se dividiu em quantas correntes, em quantas vertentes. Quantas ramificações. Então, né? não é problema de falta de religião. Religião a gente tem até demais. Isso às vezes até piora, né? Mas não resolveu. A ciência também não resolveu. A ciência, pelo contrário, produziu a bomba atômica, que explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki, produz avião que vai lá e joga bomba num país, joga no outro. Produz drones. Dos drones. Então a ciência também se mostra também que ela não trouxe a solução. E a filosofia também, porque vem um sistema filosófico, aparece outro que derruba aquele, que aparece outro que derruba aquele, e também não resolveu o problema. Então a gente tem que ter uma noção clara que o problema da humanidade é desequilíbrio interior. E como é que você corrige desequilíbrio interior? Com uma técnica, com uma prática. A pessoa vai mandando a religião? Não. Pelo contrário, ela faz a técnica de silêncio mental, a prática de silêncio mental, ela está equilibrada, ela vai ser o melhor religioso dentro da religião que ela professa. Ela vai ser um cientista, ela vai ser a melhor cientista dentro da ciência que ela está desenvolvendo. Ele é um filósofo, é um escritor, ele vai ser... Então, ela não cria paradigmas, né? Nem doutrinas. Cada um vai ser feliz, vai se realizar naquilo que gosta. Você leva essas ideias como você disse, você dialoga com alunos, com estudantes. Em que medida, como é que você organiza? Com que frequência? Quando você é convidado? Ou você... Eu já fui muito em escolas públicas, a convite, dar palestras, né? Em escola pública. A pessoa Só para eu ter uma ideia do alcance das suas ideias. É que às vezes as pessoas têm uma noção, porque como eu sou empresário também, e vamos dizer, entre aspas, né? A sociedade, sou empresário bem sucedido, e como eu vim de uma família pobre, né? Eu fui catador de ferro velho e papelão na rua, catei ferro velho e papelão até os 12 anos, né? E depois fui trabalhar carrinho de cachorro-quente, vendi cachorro-quente. E as pessoas já acham que com isso eu estou apto, como eu sou empresário, a dar palestra em escola pública para que o jovem seja um empreendedor. Eles tomam na cabeça com isso, porque eu vou lá e eu desmistifico isso, eu quebro essa ideia do empreendedorismo, né? Você não pode pegar uma exceção à regra e achar que isso todo mundo vai ter essa muitas condição. pessoas acham que a exceção à regra vai acontecer com elas. Exatamente, né? Às vezes eu tenho contato com os amigos, né, que falam, o cara não é médico porque não quer. Todo mundo quiser ser médico, é só estudar, passar vestibular. O cara pode morar na periferia. Eu falei, isso é grande mentira. Você pega a Zona Sul, os condomínios de Sorocaba. Quantos médicos se formam, jovens se formam médicos nos condomínios? Você pega a mesma população na periferia, você vai ver que nem... É porque o jovem do condomínio é mais inteligente que o jovem da periferia? Ou porque o jovem do condomínio teve mais oportunidade? Então não basta o cara estudar, o cara tem que trabalhar, o cara tem que ganhar a vida, o cara não tem dinheiro para pagar um cursinho para entrar na universidade pública, como é que ele vai ser médico? Tem uma exceção à regra? Tem um cara que ou por sorte, ou porque tem um QI elevadíssimo e tal, que consegue furar o sistema? Tem. Mas você não pode pegar uma exceção à regra e dizer que isso que todo mundo que quisesse conseguiria. Então eu faço esse trabalho na escola e também um pouco levar para o jovem também essa questão da importância dele dar uma desacelerada, de ele refletir um pouco mais sobre a vida, olhar um olhar mais crítico aquilo que está se apresentado na sociedade para ele. Às vezes ele se sente um fracassado, ele olha o pai e a mãe como se o pai e a mãe fossem fracassados, porque hoje o que se cobra na sociedade é que você tem status, né?
Basta ver o Facebook, o Instagram. Sim. As pessoas só querem status, né? Então, as redes sociais são um campo assim de estímulos que causam justamente a aceleração, a frustração, Principalmente Instagram. Exatamente, assim, coisa esse sentimento de que você tem imagem. de derrota, de fracasso. Então, Porque você vê um monte de tudo gente sucesso. de sucesso e você não. Não, mas se você for aquela pessoa atrás da vida real dela, É. não é de sucesso. A imagem que ela vende no Instagram, no Facebook, é uma imagem de sucesso. Mas 90% tem os mesmos problemas que cada um de nós temos. Tem problema familiar, tem problema financeiro, tem problema de saúde. Só que ninguém vai no Facebook, no Instagram, para dizer que brigou com o marido, ou o marido que brigou com a mulher, ou que estão passando por dificuldade financeira. O cara passa frente de um carro bonito e tira foto como se fosse dele e põe lá no... Ele quer o status. Agora, o mais perigoso, e isso que eu chamo a atenção, é viciante. Ela faz com que o seu pensamento fique acelerado e você não consegue se desgrudar daquilo. Você entra ali e hoje com o algoritmo que vai te conhecendo, ele vai te dando cada vez mais informações do seu gosto, você não consegue desgrudar. Você é consumido por aquilo. Totalmente. Recebe muito conteúdo daquilo. Me lembra muito Matrix, o filme Matrix, né? Que o cara punha lá o negócio engatava o negócio na trás da... O cara ficava ali. A gente tá vivendo como se fosse uma Matrix. Você acaba deixando de uma espécie assim, uma comparação analógica, claro, dá a impressão que você acaba deixando de ser você mesmo. Para ser uma ilusão do que você gostaria de ser e não consegue. Eu acho perigoso também que nem no ramo de livros assim, tem aqueles lá que... Autoajuda. Isso é um perigo. Eu acho muito perigoso. Perigoso. Pega lá do Primo Rico, lá do 1000 ao 1.000.000. Então isso é muito sucesso, assim, livros de autoajuda. Porque as pessoas querem um caminho para riqueza. E o que é riqueza para o ser humano hoje? Riqueza para o ser humano não é viver feliz. Não é ter uma casinha, que eu acho que é o direito do mundo ter uma casa própria, ter um meio de locomoção, viver com dignidade, ter o alimento para comer. Não. Só que é riqueza. Riqueza é ter carro do ano, é ter uma casa grande, se puder ter 5, 6 casas, poder ter um barco. Só que é riqueza, é volume. Não é uma vida feliz. Incluir uma viagem internacional ao ano, Miami ou Paris. Não que seja ruim. É bom. Eu gosto de viajar. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de fazer uma viagem deve fazer. Mas isso não significa que um cara que mora numa casa, que tem um fusquinha, que está feliz com a vida, está equilibrado sentimentalmente, emocionalmente, esse cara já não tem alcançado sucesso. Porque eu conheço um monte de gente que vai para Paris, vai para Itália, vai para Disney, tem carro zero e é infeliz. Porque isso não é o sucesso. O sucesso é felicidade, é realização interior. Então esse respondeu já a minha pergunta. A felicidade é uma questão interior também? Interior, totalmente. Totalmente interior. Porque esse desequilíbrio que nós estamos falando, que a prática do silêncio mental ajuda a novamente equilibrar o ser humano, né? Você está desequilibrado, você é uma infelicidade constante. É como se sempre faltasse algo na sua vida. Você sempre está faltando alguma coisa. Esse faltando uma coisa, você compra um carro zero, parece que por 2, 3 dias, aquilo que estava faltando foi completado. Passou 3, 4 dias, uma semana, aquilo já não te satisfaz mais. Você precisa comprar outra coisa. Você precisa consumir outra coisa. Você precisa fazer outra coisa. A gente sempre está precisando cobrir esse déficit emocional com algo. Isso custa. Custa energia psíquica, custa energia neurofisiológica. As doenças estão aí. Nunca houve tantas pessoas com doenças mentais, com transtornos mentais na humanidade como está tendo agora. Depressão, síndrome de perseguição, pseudo-esquizofrenia. Não é que a pessoa seja esquizofrênica, ela desenvolve uma pseudo-esquizofrenia. Por causa da loucura, o estresse. Pessoas que tinham uma tendência genética a ser esquizofrênico. Porque é uma doença genética. Mas que nunca desenvolveria a doença se ela não tivesse passado por processo de estresse relevante. O estresse faz desengatar a doença. Uma depressão, que ela nunca teria passado pela depressão se ela não tivesse passado por processo de estresse. Nós temos que vacinar a humanidade. E essa vacina, eu não tenho dúvida, é você novamente trazer equilíbrio. É você iluminar o ego do ser humano por dentro.
muita gente fala, tem que acabar com o ego. Se acabar com o ego, não pode. Como é que você vai acabar com o ego? Se acabar com o ego, você acaba com a personalidade da pessoa. As pessoas têm que continuar sendo o que elas são, sentindo paixões, sentindo prazer, chorar, rir. A técnica da meditação não é para transformar. Um cara que não tem paixão, como disse um amigo meu, Fábio Casella, um cara que não tem paixão é um psicótico. Um cara que não sente emoção é um psicótico. Cuidado com esse cara. Sim. Ele é perigoso. Não é para acabar com as emoções, mas para você ter equilíbrio nelas. Uma coisa que eu nunca entendi no consumismo desesperado, por exemplo, tem pessoas que compram um celular, daqui 6 meses tem que trocar de celular. Tem que estar na moda, tem que estar no hype, lançou o iPhone 17, lançou o iPhone 18. Todo ano tá trocando celular. Tipo, eu mesmo, quando eu compro celular, esse daqui, ó, eu vou usar ele durante 3, 4, 5 anos. O que acontece? Ela tem que compensar esse desequilíbrio interno através de algo. Tem pessoas que através do consumo, dão vazão a isso. Tem pessoas que dão vazão a isso, indo numa igreja, cantando hino, batendo palma, louvando o Senhor, e ali ela dá vazão, que é muito bom, né? Ela vai, mas não resolve para o desequilíbrio. Tem outros que vão para a literatura, escrevem para fora, dá vazão ao desequilíbrio, mas não resolve. Porque você tem que estar produzindo, sempre você tem que estar... A técnica do silêncio mental, a meditação, é para equilibrar. Você está equilibrado, você pode fazer qualquer atividade. Você pode ser escritor, você pode ser mecânico, você pode ser vagabundo, você pode ser um empresário, você pode ser um professor. Você vai se realizar naquilo que você quiser. Porque aquilo vai te dar satisfação. Agora, a pessoa que está desequilibrada, nada supre esse desequilíbrio. Essa parte do silêncio mental também ajuda naquela... que a pessoa acaba passando por um processo de ficar remoendo o passado. Isso ajuda também, né? A pessoa ficar remoendo demais o passado, porque o passado fiz isso, eu não devia ter feito. Existe um desenho que é muito, muito engraçado, que é um panda, que ele vai lá para fazer prática de Kung Fu, lá, Kung Fu Panda é o nome do desenho. Animação. É uma animação muito legal, porque tem um momento que ele está conversando com a tartaruga. A tartaruga vamos dizer assim, é o professor dele, é o mestre, né? E ela é tudo lenta, ela é tudo devagar, calma, né? E ela fala pro panda que não é à toa que o agora se chama presente. O agora é o presente que nós temos. É o presente que nós recebemos. Ótima leitura. O passado já foi, o futuro não aconteceu. O que nós temos é o agora. Se você está lá escovando o seu dente de manhã, e você está pensando na reunião que você vai ter às 3 horas da tarde, você não está escovando o dente. Você nem percebe que está escovando o dente, você não está presente. Você está comendo uma refeição, você está pensando no dinheiro que você perdeu, ou naquilo que você fez de errado no passado, ou o que você quer fazer no futuro para você resolver, você não está comendo. Você nem lembra o que você come. Você não sente o sabor do alimento, você não mastiga, você não... Tudo isso fruto desse desequilíbrio. Porque a pessoa que está desequilibrada, ela não quer estar no presente, ela não quer estar no agora, porque o agora incomoda ela. Voltando a falar a questão do empreendedorismo que você citou, o empreendedorismo, acredito que é uma fonte muito forte de desequilíbrio, porque se você empreende e se dá mal, tenta empreender e se dá mal, isso te leva a um campo de perdição imprevisível. Eu não vejo o empreendedorismo como uma coisa má. Pelo contrário, eu acho que é bom empreender. Mas empreender tendo consciência. Empreender não nesse discurso que há na sociedade que todo mundo pode ficar rico, que todo mundo pode ter seu próprio negócio e que se você não conseguir, você é um fracassado. Esse é um discurso muito perigoso. O cara sai do emprego, ele tem uma carteira registrada, ele tem benefício, tem plano de saúde, ele tem uma série de coisas. E já, vamos dizer que ele não está ganhando nada, né? Não é nada de graça. Mas ele sai para trabalhar como Uber, nada contra quem faz Uber. O problema é quando o cara é jogado nesse mercado informal e dizem para ele agora ser um empreendedor. Quando na verdade ele está perdendo benefício, está perdendo 13º, ele está perdendo férias, ele está perdendo uma série de coisas. Ou quando a empresa fala pro cara, vou mandar você embora, você vai abrir um escritorinho e você vai fabricar a peça na sua casa para mim. Agora você vai ser um empresário.
É uma mentira. Então você pode empreender. Um camarada que tem uma família que ninguém tem um nível superior, quando ele vai, ele batalha, ele termina o ensino médio, ele consegue uma bolsa, ele vai, ele termina o nível superior, esse cara é um empreendedor. Ele já atingiu algo que muitas gerações atrás dele não conseguiu. Então tem que recalibrar esse discurso do empreendedorismo. Porque hoje ele é mais para justificar uma divisão de classe. Ora, eu sou rico e você que é pobre não é rico porque você é incapaz. Porque se você fosse empreendedor e você fosse capaz, seria rico como eu. O que é uma mentira. Essa mentira, ela não é muito potencializada pela propaganda sobre o empreendedorismo? Com certeza. A ideia é essa. Mas tudo isso nasce do desequilíbrio humano. Tanto o cara da classe, eu não gosto de usar a palavra dominante, mas da classe, da elite, quanto a pessoa que está na camada mais pobre da população, ambos são vítimas desse desequilíbrio. A questão não é uma luta de classe social. A revolução de classe social não resolve, porque já teve e não resolveu o problema. Tomar o poder, quem toma o poder se torna poder. E aí cria uma outra classe subordinada, porque o cara que chegou e tomou o poder lá também está desequilibrado. Assim como quem está no poder hoje está desequilibrado. Hein? E quem não está no poder também está desequilibrado. Então você fica só invertendo. Repete o ciclo, né? O ciclo. Aproveitar aqui, o Pita aqui sempre está com nós, mandando mensagem aqui. Oi, Carlos e Lucas, estou assistindo. Parabéns ao convidado. Valeu, Pita, muito obrigado pela mensagem. Pita esteve aqui umas 3, 4 vezes, né, Araújo? Aliás, só para recordar, tem pessoas aqui que assistem em situações assim inusitadas e diferentes. Uma pessoa estava viajando, enviou uma foto para nós, mostrando que estava viajando e ouvindo esse podcast. O podcast do Jorge Facuri. É um fotojornalista, meu primo, né? Miguel Pessoa. Miguel Pessoa. Então pessoa é Miguel Pessoa. Ele faz várias viagens assim para cobrir eventos de futebol. Então ele viaja para várias cidades da região. Então em uma dessas viagens ele colocou lá no carro dele lá que estava ouvindo o nosso podcast. O Facuri é muito amigo meu, amigo de adolescência. Conheci o Facuri, tinha 16, 17 anos de idade, né? Acompanhei toda a história, sou amigo pessoal dele até hoje, troca muita ideia. Eu também, como ele continua, mas eu no passado também estudei ufologia, gostava de ufologia. Mas eu percebi que todo esse movimento externo, de você colocar uma carga, como se viesse seres de outro mundo, seres extraterrestres, que vai resolver o problema da humanidade, acaba criando também não estou dizendo que é o caso de alguns, não estou generalizando, mas uma grande parte fica numa dependência psicológica, numa dependência esperando que uma raça alienígena venha e resolva o problema da humanidade. Não vai vir, não vai resolver. Isso é uma mentira. Você fundou Eu fundei um grupo de ufologia, daí eu percebi que aquilo era muito para satisfazer muito a minha curiosidade, mas de fato não me mudava por dentro. De fato não me fazia um caminho que eu falava, não, isso aqui vai transformar, vai me mudar internamente. Porque é uma coisa muito exterior, é bacana. Eu passei por experiências ufológicas junto com o irmão do Jorge, o Michel. Uma vez a gente tá fazendo vigília, eu devia ter uns 19, 20 anos, tô com 58 hoje, lá em Poranga, ali onde tem as cavernas. Pô, nós vimos uma luz lá, passou voando em cima da gente lá. Negócio gigante. Eu não consigo até hoje explicar o que era. Eu sei que eu pulei numa mureta e fiquei escondido lá, de tanto medo que deu. E a partir daquilo eu pensei comigo, mas o que isso me muda? O que isso me transforma interiormente? O que isso ajuda a regular minhas emoções? Porque você fica com muita informação, é muito dado, é muita especulação. Então essa especulação, quando agita muito a mente da gente, em vez de ajudar a equilibrar, desequilibra. E muitas vezes é difícil comprovação, né? Aí fica essa questão de comprovação. Eu não preciso que ninguém comprove nada para mim. Eu tenho certeza absoluta, interna. A existência no universo, em algum lugar do universo existe vida. Isso não tem a dúvida. O universo é muito vasto, para que só esse planetinho aqui, que é periferia, que é periferia da Via Láctea, né? É lá no canto. Lá quantas galáxias são? Milhões de galáxias? Bilhões de planetas, bilhões de estrelas. Aí você vai dizer que não existe vida? Não, eu tenho certeza. Agora, eu não quero depender, achar que
que a necessidade de que esses seres venham aqui visitar, que eles interajam. Aí fica aquelas teorias de conspiração, que raptam, que tem seres extraterrestres que é bom, tem seres extraterrestres que é mal. Aí parece discussão da Bíblia, né? Tem lá o bem e o mal, e não sai dessa dicotomia entre bem e mal, que até hoje não fez nenhum bem, não fez nada de bom para a humanidade. A gente fica nessa briga de guerra, de bem e mal aí, que não leva a lugar nenhum. O Jorge Facuri esteve aqui e ele trouxe um fator impressionante que eu nunca tinha visto. As cartas que ele recebeu, uma história incrível. Ele mostrou aqui, deixou a gente todo incrível. Assim, eu acompanhei todas aquelas cartas, inclusive eu recebi cartas daquele grupo também. Fui chamado, tem uma carta direcionada a mim lá, eu fui na casa do Jorge ler e tal. Mas a pergunta, que essa é a pergunta importante que eu faço, isso fez bem ou não pro Jorge? Ele acabou gerando problema para ele. Tanto é que ele pediu para que o pessoal que escrevesse deixasse de escrever para ele, porque ele precisava viver a vida dele. Exatamente. Tinha nascido a filha dele. Ele recebeu mais de 1000 cartas, foi mais de 10 para mais de 10 anos recebendo cartas. 17 anos. 17 anos, um tempo. Agora eu pergunto, de fato, o que isso acrescenta, porque eu volto a falar, nós precisamos equilibrar. É o equilíbrio. Agora, o adulto já está conceituado, o adulto já tem medos, né, já tem uma série de coisas. Quando começa a fazer a prática mental, ele precisa de uma orientação especializada, porque ele passa por processo de catarse, mexe com o emocional dele. Tem hora que ele vai ficar mais violento, tem hora que ele vai ficar mais emotivo, mais chorão. E aí o técnico vai dosando, agora você para, você diminui, você amplia, porque a gente conhece, a gente tem o conhecimento para dar essa orientação. Agora, sempre é uma orientação gratuita. Não há cobrança. Por que é importante que a juventude conheça a filosofia? Do ponto de vista crítico é muito importante, porque aí você passa, pelo menos, você tem que pensar, tem que acelerar o pensamento como a sociedade, pelo menos que você tenha um pensamento, pelo menos, crítico, né? Então você vai ser massa de manobra. Por que vocês estão acabando com filosofia, com história no ensino brasileiro? Porque não querem ter massa crítica. Não quer ter massa que entenda o sistema. Eu ia perguntar se você já citou. Conhecer a história também tem uma importância. Porque antes não era matéria muito grande. Da grade, né? Filosofia. Agora estão tirando. Agora estão tirando. Né? E conhecer a história não é conhecer a história escrita pela elite. Tem que conhecer a história como o Carlos Cavaleiro, que escreve a história do operário aqui em Sorocaba, a história do tecelão, a história do negro, a história contada a partir do olhar da população, não da elite. Carlos Carvalho Cavaleiro, que já esteve aqui também. Exatamente. Porque essa história que a elite quer contar dos tropeiros é muito bonita. Mas isso aí é um romance. Não é? Não é contada da forma como de fato é. Então tem que tomar muito cuidado com a história. Porque a história tem várias versões, né? A gente tem que procurar a visão daquele que vivenciou. Não daquela que foi romantizada para justificar um domínio, a postura de uma elite no poder. Até a história, como a gente aprende na escola, nos primeiros anos escolares, ela é assim. A construção do Brasil foi descoberto pelos portugueses, aí teve a colonização, o império, depois a república. Recebe os desenhos lá do Cabral. Ela nunca disse que a colonização, Cabral, império e república foi também ancorada em cima de crimes, genocídios, escravização, que era brutal. Não, tanto é que ela não diz assim. Veja, o índio, né, que hoje é errado falar índio, né? O indígena. Indígena e o indígena, ele foi romantizado como se fosse um ser inocente. Era como se fosse uma coisa quase angelical, que ele precisava que alguém cuidasse dele. A ideia que se desenvolve do indígena é essa. E a gente vê que isso não é verdade. Assim como a ideia do negro na época da escravidura, ele era visto como algo ligado ao diabo. Justificar, ele precisava ser castigado, ele precisava ser domado. Toda essa construção tem que ser desconstruída. Então, por isso que você precisa estudar história para, na visão dos derrotados, das vítimas fazer essa leitura. Desse autoritarismo que atravessa toda a história da humanidade, você conheça o que aconteceu, não só à luz da história oficial, mas à luz da história real.
O bacana que você conhecer seu senso crítico não significa que você tem que pegar em arma e sair matando o ser humano para fazer revolução. Porque isso não resolve. O interessante é você entender esse processo e entender que todos nós somos vítimas de um desequilíbrio. Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio interior. E nós precisamos reequilibrar. Nós precisamos trazer luz de volta o ego humano. Tem que colocar ele no lugar dele. Não no lugar de ser só servido, mas no lugar que ele também tem que servir. E só para citar uma praia que diz respeito a nós dois e a outros escritores, como você citou também o Carlos Carvalho Cavalheiro, a literatura também, a literatura de ficção, também cumpre papel Importantíssimo. em mostrar a realidade como ela é, a partir da elaboração ou reelaboração do real à luz da ficção, né? Sim. Você, com Machado de Assis, você tem uma ideia de como era a área urbana do Rio de Janeiro. E não é uma ficção, mas o Alienista. O Alienista. Que conta a história da Casa Verde, acho que é Casa Verde, onde no fim a cidade inteira foi internada. Exatamente. E acabou ficando uma analogia. Uma analogia. Profética, Sim, inclusive. exatamente. Com os tempos recentes. Todo mundo acreditando em por exemplo, terra plana. Por exemplo, com a literatura russa, você sabe como que era a Rússia no século XIX. Uma personalidade histórica dizia que, não sei se era o Lenin, era o Lenin. Ele dizia: se você quiser saber como era a França, Paris, do início do século XIX, leia o Balzac. Pois é. Balzac. E ao mesmo tempo que você tem uma literatura que pode ser algo importante para desenvolver a crítica e humanizar o ser humano, né? Porque o ser humano chama ser humano, mas não está humanizado. Isso que é interessante, né? É ser humano, mas não é humanizado. A gente tem que gritar ainda, em pleno século XXI, viva la humanité. Nós temos que gritar isso ainda, porque nós não somos humanos, no sentido do caráter humano. Nós agimos mais como um animal do que como humanos, né? Então, mas você vê, ela pode ser perigosa também. Veja o protocolo, sabe, de Sião, uma grande mentira que se tornou uma escrita, que foi referenciada e era uma grande farsa, que foi a justificativa para a morte de mais de 6 milhões de judeus na Alemanha. Exatamente. Sim. Então, a literatura, ela pode ser... o Goebbels, que ele construiu a narrativa dele justificando a morte de judeus. Lembro de outro livro brasileiro, Os Sertões, do Euclides da Cunha, que resgatou e preservou para a história, como um documento, o Massacre de Canudos. Então, se não fosse livro, talvez você teria sido esquecido. O massacre teria empurrado para baixo do tapete. Pois é. Como em 1893 teve uma chamada Revolução da Degola no Rio Grande do Sul, também que foram degolados centenas de pessoas. E é pouco... Revolução Farroupilha. É pouco citada, a Revolução Farroupilha. O que aconteceu lá é um absurdo. Quantas pessoas foram mortas? E o massacre que houve lá também. Os negros se compunham, soldados negros se compunham os porongos, os lanceiros negros. Agora, eles foram massacrados. A gente pega a humanidade dos últimos 5 mil anos, nós estamos no mesmo processo. Mesmíssimo. É poder, poder, poder. O genocídio de Gaza é uma prova disso. Totalmente. Não, você vê os... eu só não concordo com o discurso de querer imputar ao povo judeu a culpa pelo genocídio de Gaza. A gente tem que separar o que é a população do que é o governo. E né? que é regime sionista. Senão fica... É diferente. Senão você se torna um antissemitismo. Se você não conseguir fazer essa separação clara, que é um governo de extrema direita, que é um governo que tem agido e que a maior parte da população israelense não concorda, né? Você então vai começar a perseguir judeu novamente, dizendo que judeu é o culpado. E não é uma questão religiosa. Né? Tem que tomar cuidado. E o próprio sionismo tem que ser muito cuidadoso com isso também. Porque o que é o sionismo? Ele não é colonialista. A gente tem que entender que o sionismo, em 1800 e pouco, quando foi desenvolvido o primeiro movimento sionista, o que eles queriam? Recolocar judeus novamente onde era aquele pretorado da Inglaterra. Que foi os romanos que chamaram de Palestina. Né? Que é a região que estão hoje.
Então eles compravam áreas da população árabe e iam montando kibbutz. Mas não é um processo de colonização. Quem que migrava para Israel? Que na época ainda não chamava Israel. Perseguidos pelos progons russos, judeus perseguidos, iam para lá. Judeus perseguidos pelos movimentos de um islamismo fundamentalista. Saíam do Iraque, do Irã, da Península Arábica e iam se fixar lá. E depois com o Estado de Israel, acabou ficando. Né? Isso não justifica que o palestino não tem direito a ter a terra dele? Não tem direito à terra dele. O palestino hoje é perseguido? É perseguido. Que ele é maltratado? É maltratado. Tem que solucionar a questão palestina? Tem que solucionar. Mas você não pode transformar isso num movimento anti-judaico. Porque é o mesmo perigo. Então, como a gente falou, o tempo passa rápido e agora a gente chegou ao limite do nosso tempo. Eu gostaria, por gentileza, que você se dirigisse a essa câmara e fizesse suas despedidas, citando aí suas redes sociais. Eu contatos. agradeço o Araújo, Lucas. o Lucas, o Estúdio Podcast, a oportunidade de conversar com o público e dizer para você da importância, desacelere. Desacelere. Não enxergue o ócio como uma coisa pejorativa, uma coisa pecaminosa, como se estar em ócio fosse um pecado. Reflita, pare um dia no horário, dê uma respirada, sinta que você está vivo, tente comer e sentir o gosto do alimento, tente fazer uma atividade e lavar a louça, estando concentrado que você está lavando a louça, coisas do dia a dia. Isso vai te ajudar. E se você se sentir encorajado a praticar o silêncio mental, nos procure. Por na internet, procurar Luiz Nietzsche lá, você vai ter meus contatos e a gente vai estar à disposição para conversar mais. E aí, você, Lucas, suas despedidas? Bom, eu queria agradecer o Luiz Nietzsche pela presença, agradecer aqui toda a equipe do Estúdio 48 e convidar a todos vocês que assistiram a gente aqui, agradecer e para não se esquecerem de seguir nossas redes, Instagram, Pense Comigo, Estúdio 48, se inscreva no YouTube e também sigam minhas redes sociais, meu Instagram é Lucas Lorde, o Lucas é com 2 S, o Lorde é com D e E no final. Sigam meu TikTok, meu YouTube é O Sofredor. Muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo programa Pense Comigo Podcast. Valeu. E fica aqui o meu agradecimento também à presença do ilustre convidado, o Luiz Nietzsche. De ilustre não tem nada. Exatamente, mas muito qualificado. Eu acredito que você que está aí nos ouvindo gostou também. E eu peço que você entre em contato com as minhas redes sociais, no YouTube, @escritoraraújo, no Instagram, escritor_Carlos Araújo. Dessa vez eu não esqueci, hein, Lucas? Tem hora que dá um branco e a gente não esquece. Você também fala sobre o Brinde ao Nada, tá na Amazon. O Brinde ao Nada? Tá o aí Brinde no ao Google Nada Play. está na Amazon, os livros físicos estão... Acho que eu só tenho mais 3 livros físicos. Você tem na Livraria Nobel lá? Na Nobel tem também, na Nobel e no então, Estúdio JF Studio. Tá. Lá tem livro físico. Mas com também. você, físico, só 3. Comigo só 3. Então, pessoal, corra que dá tempo ainda, só 3. E porque eu distribuí bastante semana passada. E peço que você continue nos acompanhando. Semana que vem tem mais um tema, mais um convidado. E fica aqui o meu agradecimento pela sua atenção. Até a semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço.